Alô, amigos e seguidores do canal, boa noite. Bem-vindos a mais um projeto Lovecraft 2.0. Antes de mais nada, agradecendo o apoio que vem tendo do nosso canal, aproveitando também para pedir likes e comentários e compartilhamentos de todo mundo. E para os que estão passando aqui pela primeira vez, entrar, seguir o canal, apoiar o canal. Isso daí só para introdução. Lembrando sempre, quartas-feiras, interlúdios de horror, clássicos da literatura de horror, fantástico, sobrenatural, fantasia. E aos sábados, o projeto Lovecraft 2.0, que vem a ser o quê? A sequência do projeto Lovecraft que rolou o ano passado inteiro. Nós narramos toda a obra do H.P. Lovecraft. No 2.0 eram 3 tipos de postagem. Obra poética do mestre foi esgotada já. Não deixem de assistir, né? Fungos de Yuggoth e um monte de outros poemas do nosso grande H.P. Lovecraft. E agora nós estamos alternando obras compartilhadas dele com outros autores e obras do Círculo Lovecraft, como foi no sábado passado, como será no próximo. Vocês dão uma olhadinha aqui na playlist Lovecraft 2.0. Hoje é obra compartilhada. Nós já narramos algumas, coincidentemente sempre com autoras, já rolaram aqui, a Hazel. Vocês dão uma olhada na playlist. Hoje é com uma autora também, mas é muito diferente, vocês vão ver pela introdução, é uma introdução um pouquinho mais densa. Continua tendo aquela história de que a ideia do colaborador e a implementação, a escrita quase toda do próprio Lovecraft. Nesse caso de hoje, né, da Winifred Virginia Jackson, ela é diferente das anteriores, porque por várias razões. Primeiro, que ela era uma grande poetisa. É claro que hoje ela é esquecida completamente. Isso não acontece só no Brasil, né? A obra dela é totalmente ignorada, porém ela é conhecida apenas por ter colaborado com o Lovecraft em dois contos. A gente vai narrar todos dois aqui. Hoje nós vamos para o Caos Rastejante. Caos Rastejante é a primeira colaboração do Lovecraft com alguém, é lá de 1920. Foi publicado naquela época, vocês lembram, né? As publicações das obras dele eram em revistas amadoras e tal. É o caso dessa daí, né? É uma tal de United Cooperative, que foi publicada essa obra aí dele com a Winifred. Então, começa que é a obra de colaboração mais antiga. Não estava voltada para o pulp, para ser publicada na Weird Tales, que nem foram as duas anteriores. Não é nada disso. A autora, as outras duas autoras eram autoras pulp, basicamente, e é um outro cenário. Aqui, no caso, a Winifred era uma poeta, né? Muita gente vai estranhar porque não é poetisa. Quando isso quer dizer que uma autora eu não vou entrar nesse mérito. É uma poetisa, deixa assim. Então ela era uma grande poetisa, muito elogiada pelo Lovecraft, né? Eles se conheceram, ele conheceu a obra dela e ele dizia, tem uma frase dele assim emblemática da vida dela, que é: Winifred é uma poetisa diferente. E ele elogiou bastante também uma obra dela que não é feita em cooperação com ele e que tive um trabalho de traduzir, como vocês já sabem, eu já comentei aqui, traduzir poesia é complicadíssimo. Desculpem, não vai ficar uma tradução de poesia para quem sabe, é para outro poeta fazer, que nem é meu caso. Eu vou traduzir para vocês saberem. É um poema curto dela, vou botar no fim como bônus, que chama-se The Mold Shade Speaks, ou seja, até isso é difícil traduzir o título. The Mold pode ser molde físico, né?
Mas no caso, mold é aquela podridão que dá numa fruta que vai apodrecendo, que dá aquele fungo em volta, aquele é mold. Mold é uma expressão em inglês que pode ter muitas traduções, mas no caso me parece que é a podridão, no caso, a sombra da podridão fala. O Lovecraft chamava esse poema, que ele gostava muito, esse poema jamais foi republicado, não é no Brasil, nunca foi republicado nem nos Estados Unidos. E o Lovecraft era fãzaço desse poema aí, ele chamava de Ghoul Poem, um poema ghoul. Ghoul, aquele ser que se alimenta de cadáveres, né? Olha só o nível da coisa. Então eu traduzi o poema e vou estar postado aqui como um bônus, né? Da postagem, O Caos Rastejante. Esse Caos Rastejante, ele é uma obra de 1920, como eu já disse, publicado lá em 21. Ele é basicamente, é interessante mencionar isso. Mas antes disso, mais diferenças dessa colaboração. Ela chega a ser quase 100% da escrita, se não for 100% da escrita, é Lovecraft. Nas outras era tipo 90, 95, 75, segundo o próprio Lovecraft. Nesse caso, apesar dela ser uma autora propriamente dita, profissional, a escrita é toda do Lovecraft. Por quê? Porque ela é poetisa ou poeta. E, portanto, quem escreveu, isso é prosa, né? Mas é aquela prosa Lovecraft. Vocês vão ver ao ouvir, é ótimo, né? Vocês vão ouvir, vocês vão perceber ao ouvir que é um puro texto Lovecraft, não tem outro. Agora a ideia foi dela e ele então escreveu. Ou seja, é mais Lovecraft, quase zero de escrita dela, mas a ideia é dela. Uma outra coisa, há uma especulação, não há provas disso, né? Há uma especulação de que eles tinham um romance na época. Ela era casada, mas estava se separando. O Lovecraft ainda não era casado. Vocês conhecem o buchinho todo do casamento do Lovecraft. A ida dele para Nova York, a infelicidade, a separação, aquele troço todo. Mas os dois, o Lovecraft e a Winifred, eles eram... Ela estava se separando e ele era solteiro. Então, dizem que rolou um romance entre eles aí. Admiração mútua, sem dúvida, rolou. Tá? Não vamos enveredar por esse caminho, mas só para mencionar, né? A história, o conto, né? É um conto curto, por isso que eu vou botar esse bônusinho no fim, que é uma obra dela, né? Um poema lá da podridão, o Ghoul Poem, segundo Lovecraft. Mas esse conto, ele é um sonho, então muita gente comenta que ele tem sabor do Lord Dunsany, que a gente já narrou algumas coisas dele aqui, eu vou botar os links. E ele tem um saborzão, é claramente o Lovecraft falando ali, escrevendo ali. E ele tem aquele saborzão de Dreamlands. Ele é uma história de Dreamlands, claramente, nitidamente. Que na época, em 1920, o Lovecraft ainda estava escrevendo, já tinha escrito algumas coisas, mas ainda ia rolar um pouco essa vertente Dreamlands. Vou pôr aqui pelo menos se o limite da plataforma ainda permitir, né? Eu vou pôr mais um link aqui de Dreamlands típico. Mas era isso então. Então é uma situação, é um conto bem legal para povoar aqui a nossa playlist do projeto Lovecraft 2.0. É uma possível paixão do mestre, é uma poetisa de fato de nível. Eu vou botar a colaboração e a obra totalmente dela, né? E é um conto bem interessante. Agora, ele é puramente onírico, vocês vão ver, é aquela batidona de Dunsany e do próprio Lovecraft, mais ainda do Lovecraft, né? Era isso que eu tinha para vocês nesse sabadão, 9 de março. Já estamos caminhando para metade do mês de março. Na quarta que vem,
encerraremos o Cão dos Baskerville. Termina o mistério, tudo se esclarece. E espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não assistiu e é seguidor, aproveita agora, na quarta-feira, vai completar a playlist com as 3 partes da narração e assiste tudo. É imperdível, na minha modesta opinião. Depois para frente, aí tá muito para frente. Vocês vão saber através do avisos à comunidade. Abraço a todo mundo, fiquem bem, saudações e até mais. O Caos Rastejante, 1920, escrito em parceria por H.P. Lovecraft e Winifred V. Jackson. Dos prazeres e dores do ópio muito se escreveu. Os êxtases e horrores de De Quincey e os paradis artificiels de Baudelaire são preservados e interpretados com uma arte que os torna imemoriais. E o mundo conhece bem a beleza, o terror e o mistério desses reinos obscuros para os quais o sonhador inspirado é transportado. Mas por mais que tenha sido contado, nenhum homem todavia ousou formular a natureza dos fantasmas assim revelados para a mente, ou sugerir a direção dos caminhos inauditos por cujos percursos exóticos e graciosos o consumidor da droga é tão irresistivelmente conduzido. De Quincey foi levado para a Ásia, essa fervilhante região de sombras nebulosas cuja terrível antiguidade é tão impressionante que a imensa antiguidade da raça e do nome subjuga o senso de juventude de um indivíduo. Mais além, no entanto, ele não ousou ir. Os que foram mais longe raramente retornaram e, mesmo quando conseguiram voltar, silenciaram ou enlouqueceram. Experimentei o ópio uma única vez, no ano da peste, quando os doutores procuravam atenuar as agonias que não conseguiam curar. Foi uma overdose. Meu médico se esgotou de horror e cuidados, e eu viajei para muito, muito longe. No final, voltei e sobrevivi, mas minhas noites se enchem de estranhas lembranças e jamais permiti, desde então, que algum médico me administrasse ópio. A dor e a palpitação de minha cabeça eram quase insuportáveis quando a droga foi administrada. O futuro não me causava cuidados. Escapar, fosse pela cura, a inconsciência ou a morte, era tudo o que me interessava. Estava um tanto delirante, por isso é difícil situar o momento exato da transição. Mas creio que o efeito deve ter começado logo depois que a palpitação deixou de ser dolorosa. Como já mencionei, foi uma overdose. Por isso, minhas reações foram provavelmente acima das normais. A sensação de queda, curiosamente dissociada da ideia de gravidade ou direção, foi suprema, embora houvesse uma impressão subsidiária de multidões invisíveis em incalculável profusão, multidões de natureza infinitamente diferente, mas todas mais ou menos relacionadas comigo. Às vezes parecia não tanto que eu estivesse caindo, mas que o universo ou as eras estivessem passando por mim. De repente a dor se extinguiu e comecei a associar a palpitação com uma força mais externa que interna. A queda também havia cessado, dando lugar a uma sensação de repouso inquieto e provisório. E, quando apurei os ouvidos, imaginei que a palpitação era a do vasto e inescrutável mar quando suas sinistras vagas colossais laceram alguma praia desolada depois de uma tempestade de titânica grandeza. Abri os olhos, então. Por um momento o ambiente à minha volta pareceu confuso, como uma imagem projetada irremediavelmente desfocada, mas gradualmente fui percebendo minha solitária presença numa sala estranha e bela, iluminada por muitas janelas. Sobre a exata natureza do recinto não pude formar nenhuma ideia, pois meus pensamentos ainda estavam muito perturbados, mas percebi tapetes e cortinados multicoloridos, mesas de elaborado lavor, cadeiras otomanas e divãs, e delicados vasos e ornamentos que produziam uma sugestão de exotismo sem ser realmente estranhos. Essas coisas pude observar, embora não perdurassem em minha mente. Insinuando-se lenta e inexoravelmente em minha consciência e sobrepondo-se a qualquer outra impressão, veio um medo estonteante do desconhecido.
Um medo ainda maior porque eu não conseguia interpretá-lo, parecendo aludir a uma ameaça que se aproximava furtivamente. Não a morte, e sim alguma coisa inaudita e inominável, indizivelmente mais terrível e abominável. Percebi naquele instante que o símbolo direto e excitante de meu medo era a odiosa palpitação cujas reverberações incessantes trepidavam loucamente em meu cérebro exausto. Parecia vir de um ponto fora e abaixo da construção em que eu estava, e associar-se às mais apavorantes imagens mentais. Senti que uma visão ou objeto horrível espreitava por trás das paredes atapetadas e evitei olhar através das janelas de gelosia arqueadas que se abriam desconcertantemente para todos os lados. Notando a existência de persianas nas janelas, fechei-as todas, evitando olhar para fora ao fazê-lo. Então, encontrando uma pederneira e um ponteiro de aço em uma das mesinhas, acendi as muitas velas colocadas em arandelas ornamentadas de arabescos afixadas nas paredes. A sensação de segurança provocada pelas persianas fechadas e a luz artificial apaziguaram um pouco meus nervos, mas não consegui extinguir a monótona pulsação. Agora que estava mais calmo, o som se tornou tão fascinante quanto assustador, e senti um desejo contraditório de buscar sua origem, apesar do pavor que ainda me dominava. Correndo a cortina que vedava uma passagem no lado da sala mais próximo da pulsação, avistei um pequeno corredor ricamente drapejado, dando para uma porta entalhada e uma grande janela de sacada. Para essa janela fui irresistivelmente atraído, embora minhas indefinidas apreensões parecessem igualmente inclinadas a reter-me. Ao me aproximar dela, pude ver um caótico turbilhão de águas à distância. Depois, ao atingi-la e olhar para todos os lados, o panorama estupendo que me cercava empolgou-me com uma força total e avassaladora. Avistei uma paisagem como jamais antes vira e que nenhum vivente jamais terá visto, exceto no delírio da febre ou no inferno do ópio. A construção estava erguida numa estreita ponta de terra, ou o que era então uma estreita ponta de terra, 300 pés acima do que posteriormente deve ter sido um fervilhante turbilhão de águas ensandecidas. Pelos lados da casa descia um penhasco de terra vermelha recentemente escavado pelas águas, enquanto à minha frente as ondas terríveis ainda rolavam assustadoramente, corroendo a terra com pavorosa monotonia e deliberação. A 1 milha ou mais de distância erguiam-se e desabavam vagas ameaçadoras com pelo menos 50 pés de altura, e no horizonte distante, fantasmagóricas nuvens negras com perfis grotescos pairavam e espreitavam como macabros abutres. As ondas eram escuras e purpúreas, quase negras, e arrancavam a copiosa lama vermelha do barranco como que com ávidas mãos toscas. Eu não podia deixar de sentir que algum maléfico intelecto marinho declarara uma guerra de extermínio contra todo o chão sólido, incitado talvez pelo furor do céu. Recobrando-me finalmente do estupor em que esse espetáculo sobrenatural me atirara, percebi que meu perigo físico real era agudo. Enquanto olhava, o barranco havia perdido muitos pés e não demoraria muito para a casa minada ser engolfada pelo pavoroso abismo das fustigantes vagas. Corri então para o lado oposto do edifício e, encontrando uma porta, saí imediatamente, trancando-a em seguida com uma curiosa chave que encontrara do lado de dentro. Agora podia enxergar uma porção maior da estranha região onde estava, e observei uma singular divisão que parecia existir no hostil oceano e no firmamento. Em cada lado do saliente promontório imperavam condições diferentes. À minha esquerda, quando virado de frente para a terra, havia um mar ondeando suavemente com grandes vagas verdes, rolando pacificamente sob um sol resplandecente. Alguma coisa na natureza e na posição desse sol me provocou arrepios, mas não soube dizer então, nem o sei hoje, do que se tratava. À minha direita estava também o mar, mas era azul e calmo, e apenas ondulava suavemente, enquanto o céu acima era mais escuro e na praia por ele banhada a alvura predominava sobre o vermelho.
Desviei então a atenção para a terra e tive uma nova surpresa, pois a vegetação não se parecia com nada que eu tivesse visto ou de que tivesse ouvido falar. Era aparentemente tropical, ou pelo menos subtropical, uma conclusão derivada do intenso calor reinante. Pensei por um momento poder identificar estranhas analogias com a flora de minha terra natal, mas as gigantescas e onipresentes palmeiras eram totalmente estranhas. A casa que eu acabara de deixar era muito pequena, pouco mais que uma choupana, mas seu material era evidentemente o mármore, e sua arquitetura era estranha e mesclada. Uma singular combinação de formas orientais e ocidentais. Nos cantos tinha colunas coríntias, mas o telhado de telhas vermelhas se assemelhava ao de um pagode chinês. Da porta que dava para o continente estendia-se um caminho de areia singularmente branca, com cerca de 4 pés de largura e orlado por imponentes palmeiras, arbustos e plantas florescentes não identificadas. Ele avançava para o lado do promontório onde o mar era azul e a margem mais clara. Senti-me impelido a fugir por esse caminho, como se perseguido por algum espírito maligno do fustigante oceano. No começo ele ascendia ligeiramente, mas logo alcancei seu cume suave. Olhando para trás, avistei a cena que havia deixado, a ponta inteira com a casinha e a água escura, com o mar verde de um lado e o mar azul do outro, e uma maldição inominada e inominável descendo sobre tudo. Nunca mais a vi, e frequentemente fico imaginando. Depois desse último olhar, avancei decididamente, examinando o panorama do interior à minha frente. O caminho, como indiquei, corria ao longo da praia, à direita de quem avançasse para o interior. À frente e à esquerda, avistava agora um vale deslumbrante com milhares de acres e coberto com uma plantação ondulante de capim tropical que se alteava acima de minha cabeça. Quase no limite da visão havia uma colossal palmeira que parecia me fascinar e atrair. A essa altura, o assombro e a fuga da ameaçada península haviam dissipado boa parte de meu medo, mas quando parei e desabei, fatigado, no caminho mergulhando inconscientemente as mãos na cálida areia clara e dourada, fui tomado por nova e aguda sensação de perigo. Algum terror no sibilante capinzal parecia se somar àquele mar diabolicamente fustigante, e comecei a gritar alto e incoerentemente: "Tigre! Tigre? É tigre! Fera! Fera! É de uma fera que estou com medo?" Minha mente viajou por uma antiga e clássica história de tigres que eu lera. Esforcei-me para recordar seu autor, mas tinha dificuldade. Então, em meio ao pavor, lembrei-me de que a narrativa era de Rudyard Kipling, sem que o grotesco de julgá-lo um autor antigo me ocorresse. Gostaria de ter o livro contendo essa história, e quase saía para a condenada casinha para procurá-lo, quando o meu bom senso e a atração da palmeira me impediram. Se teria ou não resistido ao apelo para voltar, sem o fascínio impeditivo da imensa palmeira, isso eu não sei. Essa atração agora se impunha, e saí do caminho me arrastando de gatinhas pela encosta do vale, apesar de meu temor do capinzal e das serpentes que poderia ocultar. Resolvi lutar pela vida e a razão até onde me fosse possível contra todas as ameaças de mar e de terra, embora às vezes temesse a derrota, quando o enlouquecedor zunido do apavorante capinzal se somava ao ainda audível e irritante fustigar das ondas distantes. Eu parava a miúde tapando as orelhas com as mãos em busca de alívio, sem nunca conseguir calar inteiramente o hediondo ruído. Levou um tempo infinito, me pareceu, arrastar-me para a atraente palmeira e me deitar silencioso debaixo de sua sombra protetora. Seguiu-se então uma série de incidentes que me transportaram a extremos opostos de êxtase e horror, incidentes que estremeço só de lembrar e não ouso tentar decifrar. Mal havia me arrastado para baixo da folhagem pendente da palmeira, tombou de seus ramos uma criança de uma beleza tal como eu nunca antes vira. Embora estivesse suja e maltrapilha, essa criatura trazia as feições de um fauno ou semideus e parecia quase difundir uma radiância sob a densa sombra da árvore. Ela sorriu e estendeu a mão, mas antes que eu pudesse me erguer e falar,
ouvi no ar superior o estranho cantarolar, notas graves e agudas fundindo-se com uma sublime e etérea harmonia. O sol a essa altura havia se posto no horizonte, e avistei, à luz do crepúsculo, uma auréola de luz bruxuleante rodeando a cabeça da criança. Então, com voz argentina, ela se dirigiu a mim. É o fim. Eles desceram pelo crepúsculo das estrelas. Agora tudo acabou. E além das correntes arinurianas, iremos viver em bem-aventurança, em Teloe. Enquanto a criança falava, avistei uma doce radiância através das folhas da palmeira, e dela saiu um acolhedor casal, que logo identifiquei como os principais cantores entre os que eu escutava. Um deus e uma deusa eles deviam ser, pois não era mortal a sua beleza, e pegando minhas mãos disseram: Vem, criança, ouviste as vozes e está tudo bem. Em Teloe, além da Via Láctea e das correntes arinurianas, há cidades inteiras de âmbar e calcedônia. E sobre suas multifacetadas cúpulas fulgem as imagens de estranhas e belas estrelas. Sob as pontes de marfim de Teloe escoam rios de ouro líquido, levando barcas de delícias para a florescente Citarion dos 7 sóis. E em Teloe e Citarion habitam apenas a juventude, a beleza e o prazer, sem que se ouça qualquer som, exceto o riso, canções e o alaúde. Somente os deuses moram na Teloe dos rios dourados, mas entre eles tu viverás. Enquanto eu escutava encantado, notei uma repentina alteração próxima a mim. A palmeira que lançava sua sombra sobre minha forma exausta estava agora a alguma distância à minha esquerda e consideravelmente abaixo de mim. Eu estava evidentemente flutuando na atmosfera, tendo como companhia não só a estranha criança e o radiante casal, mas uma multidão crescente de mancebos e donzelas semiluminosos e coroados de grinaldas com os cabelos agitados ao vento e semblantes jubilosos. Lentamente nos elevamos, como que levados por uma fragrante brisa que soprava não da terra, mas das douradas nebulosas, e a criança sussurrava em meu ouvido que eu devia olhar sempre para cima, para os caminhos de luz, e nunca para baixo, para o globo que eu acabara de deixar. Os mancebos e donzelas entoavam agora melífluos coriambos acompanhados por alaúdes, e senti-me envolvido por uma paz e felicidade mais profundas do que jamais imaginara em minha vida, quando a intromissão de um único som alterou meu destino e dilacerou minha alma. Através das arrebatadoras melodias dos cantores e alaudistas, vibrou dos abismos inferiores o zombeteiro, o diabólico martelar daquele odioso oceano. Quando aquelas vagas sombrias martelaram sua mensagem em meus ouvidos, esqueci as palavras da criança e olhei para baixo, para o cenário maldito do qual pensava ter escapado. Lá embaixo, através do éter, vi a amaldiçoada terra lentamente girando sempre, com furiosos e tempestuosos mares devorando selvagens praias desoladas e atirando espuma contra as cambaleantes torres de cidades desertas. E sob uma apavorante lua brilhavam visões que jamais poderei esquecer. Desertos de lama sepulcral e selvas de ruína e decadência, onde antes se estendiam as populosas planícies e aldeias de minha terra natal. E sorvedouros de espumante oceano, onde antes se erguiam os imponentes templos de meus ancestrais. Em torno do polo setentrional fervia um pântano de vegetação fétida e vapores miasmáticos, sibilando diante do massacre das vagas sempre crescentes, que se enrodilhavam e fustigavam, emergindo de arrepiantes profundezas. Um dilacerante estampido rompeu então a noite, e cruzando o deserto dos desertos emergiu um rochedo fumegante. O negro oceano ainda espumava e arremetia, engolindo o deserto de todos os lados à medida em que o rochedo, em seu centro, alargava-se cada vez mais. Já não havia nenhuma terra, exceto o deserto,
e o fumegante oceano engolia e engolia. Cheguei a pensar por um instante que o fustigante oceano parecia assustado com algo, com medo dos deuses obscuros da terra interior, que são mais poderosos que o cruel deus das águas, mas mesmo que assim fosse, ele não poderia recuar. E o deserto havia sofrido demais com aquelas ondas titânicas para poder agora ajudá-las. E assim o oceano engoliu o resto da terra e escoou para o abismo fumegante, desistindo de tudo que conquistara. Das terras recém-inundadas ele escoou novamente, desvendando a morte e a ruína, e de seu leito antigo e imemorial ele escoou repugnantemente, desvendando segredos tenebrosos dos anos em que o tempo era jovem e os deuses não eram nascidos. Sobre as ondas ergueram-se cúpulas conhecidas, cobertas de ervas daninhas. A lua lançava pálidos clarões sobre a extinta Londres, e Paris erguia-se de seu úmido sepulcro para ser santificada pela poeira estelar. Depois surgiram cúpulas e monólitos cobertos de ervas, mas não reconhecidos, terríveis cúpulas e monólitos de terras que os homens nunca souberam que fossem terras. Já não havia nenhum martelar agora, apenas o bramido e zumbidos sobrenaturais de águas se chocando contra o rochedo. A fumaça daquele rochedo se transformara em vapor, ocultando progressivamente o mundo à medida que se adensava. Ela ressecou minhas mãos e meu rosto, e quando olhei para ver como afetava meus companheiros, descobri que haviam todos desaparecido. Então, abruptamente terminou, e não soube mais nada até acordar sobre um leito de convalescença. Quando a nuvem de vapor do abismo plutônico finalmente ocultou toda a superfície de minha visão, o firmamento inteiro uivou em súbita agonia, com loucas reverberações que abalaram o tremente éter. Isso se deu com um lampejo e explosões delirantes, um cegante, ensurdecedor holocausto de fogo, fumaça e trovão, que se dissolveu à pálida lua ao se lançar para fora do vazio. E, quando a fumaça clareou e procurei olhar para a terra, avistei apenas, contra o fundo de frias estrelas caprichosas, o sol poente e os pálidos, lamurientos planetas em busca de sua irmã. Fim. A Sombra da Podridão Fala, de Winifred Virginia Jordan. Eu me escondo ao fim da madrugada, de cinza vestido, enregelado esfrego meus dedos contra meu rosto escuro e odiado, para melhor o mundo ver. Eu amei e caminhei em algum antigo sonho, isso ainda paira sobre mim, e me pergunto se sob o brilho do sol forjei meu silencioso desejo. Minha voz você ouve quando os demônios da tempestade roubam os raios de sol do céu. Eu grito de alegria quando a terra se enegrece e trovões estridentes choram. Agarro com força e alegria as gotas de chuva para o mal da minha vontade. Eu as seguro, tremendo de medo, dentro do meu colo mofado. Eu odeio o sol do meio-dia, cujos olhos procuram minha semente, meu musgo, sorrindo para samambaias onde crescem lagartos e rasteja através das folhas. Eu odeio os murmúrios que circulam quando os raios de sol entram nas minhas gargantas viscosas, sem som, que eu mantenho negras como o pecado. Mas quando a noite atinge a destruição dos raios do sol, eu me amortalho em negro e espreito uma escuridão com cabeça de hidra. Rubros medos sobem em minhas costas. Então eu exponho minha praga tumoral, eu semeio minha decadência imunda. Meu toque tem a vaga sensação de ameaça que mastiga o fim do dia. E eu subo às alturas do ar para espalhar meu hálito envenenado. Eu balanço minhas saias sobre as árvores onde deixo a marca da morte. E nunca durmo, nunca descanso. Eu aprecio apenas as lágrimas da vida.
e abraçar perto do meu peito sem sexo o flagelo dos medos funerários.